Paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo de número 7. Gostaria de pedir para um dos diáconos ou da mesa diaconal que me ajudasse, me auxiliasse aqui. Traga papéis e canetas para os irmãos poderem apontar a pregação de hoje, que hoje é muito importante, por favor. Amém, irmãos? Você já abriu sua Bíblia em Neemias ou não? Capítulo 7. Neemias é logo depois de Esdras, antes de Esther. Hoje é uma palavra muito importante para você entender. E de preferência, por favor, eu queria que você não se distraísse. Gostaria realmente que você prestasse o máximo de atenção possível nessa palavra, porque ela é transformadora. Talvez você veja aqui dizendo: Deus, por que eu tenho a marca da promessa? Por que eu tenho promessas infundáveis no Senhor, mas não consigo romper com o comodismo, não consigo alcançá-las? Por que elas não chegam? Você vai entender isso, amém? Todos acharam ou não? Eu vou ler o texto que eu vou ministrar e logo depois nós vamos conversar. Verso 1 do capítulo 7 diz: Sucedeu mais que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Vira uma página, capítulo 8, verso também 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem, ou uma só pessoa, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor lhe tinha ordenado a Israel. Verso 6, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E também no verso de número 10, verso 9, diz: Neemias, o que era governador, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Esse é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E disse mais: Ide, comei gordura e bebei doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga: a minha alegria vem do Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos, se possível, apontassem. Antes de eu ministrar a palavra, do Senhor, eu quero te lembrar do que já foi ministrado semana passada. Se você se lembra comigo, nós ministramos a respeito de Esther, sim ou não? Os irmãos que estão aqui comigo, diga amém. Amém. Você sabe, se você não lembra da palavra que foi ministrada, é porque Satanás roubou ela do seu coração. Exatamente. Talvez, se você não está lembrando do que aconteceu semana passada, é porque possivelmente Satanás roubou do seu coração. E aquela palavra que era poderosa para te fazer vencedor, foi tirada de ti. Então você ficou no meio de uma escuridão espiritual e não consegue ver. Semana passada nós profetizamos que, independente do que acontece na minha vida ou na sua, perante mim, perante você, os nossos inimigos têm que se dobrar. Como Amã se dobrou perante o Mardoqueu, o tio de Esther. Que a minha semente e a sua semente produz, cresce, dá renovos e jamais irá ser frustrada. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E também nós declaramos que aconteceu exatamente o contrário do que tentaram contra a minha vida. Você pode responder isso para mim ou não? Amém. E que aconteceu exatamente. Vou te ajudar, diga comigo. E aconteceu exatamente o contrário que pensaram contra mim.
Pensaram que eu ia desistir. Aconteceu, diga, aconteceu o contrário. Pensaram que eu ia retroceder. Aconteceu o contrário. Disseram e pensaram que eu iria perder. Eu venci. Glória a Deus. E aconteceu exatamente o contrário na sua vida e na minha vida, amém? Também para refrescar a sua mente. No domingo retrasado nós pregamos sobre Ruth, sobre 5 decisões que você tem que tomar no dia da tribulação, ou melhor, 4 atitudes que você tem que tomar, 5. Calma. 5 decisões, 5 coisas que eu não devo fazer em dia de tribulação. Você lembra disso ou não? Não devo me dar por vencido no primeiro round. Não posso perder as esperanças. Nunca vou associar a tribulação com maldição. E não vou associar que o meu destino é sofrer. E se eu não tenho nenhum problema, nenhum motivo aparente para o meu sofrimento, eu tenho que dar glória a Deus, porque esse meu problema é propósito de Deus. Amém? E eu tenho que tomar 4 decisões. Primeira, eu tenho que ter o mesmo destino, eu tenho que ter a mesma confiança, eu tenho que ter a mesma herança e eu tenho que ter a mesma fé. Mas pensando em tudo isso, essa semana, orando ao Senhor, eu falei assim, Deus, por que tem hora que eu creio e parece que eu estou inabalado? É ou não é verdade? Tem dia que nós estamos com uma fé que parece que nós vamos rasgar os céus, chegar nas alturas, alcançar tudo que foi prometido. E 24 horas depois, ou depois de uma palavra de desânimo, ou alguma coisa que acontece, parece que nos tiram do céu e nos jogam no inferno. Parece que Deus já não está conosco. Parece que as coisas já não vão acontecer. Que toda a gente nos odeia. Não é? Que tudo que eu projeto não dá certo. Que tudo que eu tento fazer eu não alcanço. Meditando nisso, Deus começou a falar no meu coração. Você precisa trabalhar algumas coisas na minha igreja. É o que nós vamos trabalhar hoje. Amém? Deixa eu pegar aqui meu esbocinho, que isso é importantíssimo. Ao ministrarem na nossa congregação em Alfornelo, sexta-feira, Deus me deu uma revelação. Então eu quero pedir perdão para os meus amados e queridos irmãos que fizeram teologia, porque eu não vou me adentrar ao contexto histórico, eu vou falar de uma revelação. Então, se é uma revelação pessoal, não tem nada a ver com o que aconteceu nesse tempo de Neemias, mas ao ler esse termo, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E diz que quando Neemias estava construindo o muro, e o muro você sabe que serve para guardar ou proteger algo. No caso, Neemias estava falando sobre uma cidade que havia inimigos. Se você conhece a história de Neemias, você vai ver que no capítulo 4 ele teve problemas externos, no capítulo 5 ele teve problemas internos, no capítulo 6 por 4 vezes você vai ler que os inimigos deles tentaram atemorizá-lo com palavras, com profecias, com tudo que poderia te deixar para baixo. E aí, por quê? E você pega o último verso do capítulo 6, diz que haviam pessoas de dentro do povo de Deus, que era amigo dos inimigos de Neemias, que perto de Neemias falava das coisas boas que Sambalate fazia, e tudo que Neemias fazia ou falava, eles contavam para o seu inimigo. E isso o atemorizava. Quando você está atemorizado, você vive preocupado. E eu vou ser mais profundo, você fica oscilante. Sabendo disso, você não consegue alcançar as promessas de Deus porque você está oscilante. E ao ler essa palavra, quando eu estava lendo esse capítulo 7, que diz que ele teve que, depois que o muro foi edificado, ele disse, eu mesmo, Neemias, levantei as portas. Então deixa eu começar a trabalhar algumas coisas aqui. Você sabe que você é casa e habitação do Espírito Santo? Você tem convicção disso ou não? Então comece a apontar aí. Primeiro nós vamos falar sobre casa. Depois vamos falar sobre as portas. Você é casa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 diz,
neles habitarei, e entre eles vou fazer coisas. Deus quer habitar em você, Deus quer habitar em mim, porque nós somos casa, não é? 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, verso 19, vai apontando aí. O Espírito Santo que habita em vós. E no verso 16 diz, se é que o Espírito Santo habita em vós. Então, Deus está preocupado em saber se Ele está habitando ou não. E habitar é diferente de você visitar. Você está me entendendo ou não? Estou sendo claro? Deus não quer apenas te visitar. Deus não quer apenas, vou lá ver como é que eles estão hoje. Deus não quer isso. Deus quer habitar, morar, fazer morada. Deus quer estar todos os dias comigo e contigo. Você está entendendo ou não? Porque habitar significa estar no dia da chuva, no dia do sol, no dia da bênção, no dia da tristeza. Você está me entendendo ou não? Se você for me convidar para ir na tua casa, e eu for como uma visita, eu vou chegar na sua porta, vou pedir licença para entrar, vou pedir licença para sentar, e só vou comer se você colocar algo na mesa ou me convidar, porque eu sou uma visita. Mas também não vou arrumar o teto, a goteira que está caindo do seu teto, não vou lavar o seu cão, não vou limpar a sua casa, não vou lavar a sua louça, porque eu sou uma visita. É isso que acontece na minha vida e na sua. Se Deus só for visita na sua vida, Ele não vai poder fazer nada. Ele quer habitar, morar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 14 diz que o Espírito Santo que habita em nós. Tiago capítulo 4, verso 5 diz: o Espírito Santo que habita em vós, ele tem zelo ou ciúmes de ti. Ele quer cuidar de você. Vocês estão apontando ou não? Aí ele vai dizer, João capítulo 14, abre esse. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Eu quero que você abra comigo. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia aqui, irmãos. Eu preciso que você esteja comigo aí. João capítulo 14, verso 23. O próprio Senhor Jesus dá a revelação de tudo isso. Ele disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e juntos viremos a Ele e faremos morada. Repare que ele está usando o plural, ele está dizendo juntos. Vai guardando aí. Em Mateus capítulo 7, verso 21 e verso 26, Jesus está em outra pregação dizendo: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, vindo as chuvas, o vento e as enxurradas, bateram com ímpeto, com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia. Vai vir os problemas, vai vir contra ele a chuva de tribulações, vai as enxurradas das aflições, vai bater os ventos das tempestades tribulacionais da nossa vida, vai soprar e ele vai cair e grande será a ruína dele. Sabendo que eu e você somos casa e que Deus habita em nós, ou quer habitar nesse momento, porque se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer habitar em você. Sabendo disso, uma casa possui porta, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Porta serve para entrar ou para sair, para guardar uma entrada ou para tirar coisas, sim ou não? Eu estou sendo claro? Estou sendo objetivo? Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Então deixa eu te explicar. A Bíblia diz sobre portas. O próprio Jesus, ele diz em João, no capítulo 14, ou no capítulo 10, verso 10, que ele é a porta, verso 9, ele é a
porta. E quem entrar por ele achará morada, ou estará bem alicerçado e terá vida. Então ele diz que ele mesmo é a porta. João 10, 9 diz que ele é a porta. Só que você também tem portas. E segundo o que Neemias, e quando eu estava lendo Neemias, Deus falou para mim o seguinte: naquele tempo Neemias estava colocando portas para guardar uma cidade. Mas existem coisas que você precisa guardar. Você está me entendendo ou não? Está na hora de você fechar portas e está na hora de você abrir portas. Sobre a profecia dos 12 dias proféticos sobre esse mês, que está em Isaías 62, diz: passai pelas portas. E eu quero que você entenda isso hoje. Existem algumas portas na minha vida e na sua que precisam ser fechadas. E outras que precisam ser abertas e passadas por ela. Mas quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me revelou que eu mesmo, diz Neemias, estabeleci as portas. Mas nessas portas eu coloquei um porteiro ou um guarda. Diga comigo, um guarda. Eu preciso que você preste atenção. Você precisa de um guarda. Amém, irmãos? Amém. Provérbios 4, 23, anote aí. De tudo que você deve guardar. O que eu devo guardar, meus irmãos? Guarde o teu coração. Porque dele procede todas as saídas da vida. E as entradas também. Guarde o quê? O seu. Então você precisa colocar um guarda no teu coração. Sabe por que você não consegue vencer? Sabe por que muitas vezes eu não consigo vencer? Porque o seu coração não está guardado. E por não estar guardado, entre dúvidas, entra problemas, entra tribulações, entram confusões, entram medos. Sabemos que nós temos alguns campos na nossa vida que atingem o nosso coração. Um deles se chama visão, o outro se chama audição. E a boca é uma outra porta também, só que uma que sai. Então você tem duas portas que entram e duas que fecham, e uma que sai. Aqui entram, são sua visão. Você vê algo que te desagrada, entra no teu coração. Você ouve coisas que te desanimam e te atingem. Diz o pai da psicologia moderna, Freud, de que o homem sofre atormentações mentais pelaquilo que ele vê e pelaquilo que ele ouve. Mas um semi-analfabeto 2000 anos atrás, chamado Pedro, já tinha decretado isso através do Espírito Santo de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 6 e no verso 8, ele diz que Ló habitava em Sodoma e Gomorra, mas ele atormentava todos os dias a sua mente, seu psique, sua alma justa, pelaquilo que via e pelaquilo que ouvia, porque ele habitava em Sodoma e Gomorra. Então ele precisava colocar portas. Você precisa colocar uma porta no teu coração, ou um guarda guardando a porta do seu coração. Salmo 141, verso 3. O salmista diz, olha aqui para mim. Deus, coloca um guarda na minha boca, para que quando eu estiver na frente do ímpio, não fale asneiras. É triste dizer isso, mas tem muita gente aqui dentro que precisa colocar um guarda na boca. É o que eu estou pedindo para Deus na minha vida, irmãos. Porque basta a gente passar por um problema, basta a gente passar por alguma situação desagradável. Essa boquinha linda que nós temos, que serve para louvar ao Senhor, dizendo em falar asneiras, e coisas que não agradam a Deus e que nem refletem a nossa própria identidade com Deus. Basta passar por uma situação, a gente já começa a dizer um monte de coisas que nem nós mesmos queremos dizer. Nessa manhã eu quero dizer para você, juntamente com toda a igreja, nós temos que pedir juntamente, Deus coloca um guarda na minha boca. Você crê nisso ou não? Por que você precisa de um guarda na sua boca? Porque Provérbios 13, 3 e Provérbios 21, 23, ele vai dizer o seguinte:
O que guarda a sua boca ou a sua língua, guarda a tua alma das angústias. Quem muito abre a boca, traz perturbação à alma. Você está me entendendo ou não? Você precisa guardar o coração, irmãos. Porque você vai entender por que Jesus falou assim, juntos nós viremos. Porque quando você guarda o seu coração, quando você estabelece algo no teu coração, você começa a se ajuntar. E você volta a ser aquilo que Deus quer, ser um. Mas antes de nós falarmos isso, eu quero terminar. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 diz, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarde o teu pé. E sejam poucas as tuas palavras. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Então o que você falar para Deus, você terá que cumprir. Porque Deus não gosta de gente constante. Você falou, tem que falar, tem que fazer. Você falou, Deus, eu vou te servir, você terá que servir. E deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus, o reino de Deus, ele é formado por declarações. Você sabe o que é isso ou não? No reino de Deus, você é reconhecido ou você se estrutura pelaquilo que você fala, ou proclama, ou declara. Então, se você diz que é, você é. Se você diz que faz, você terá que fazer. Porque você será testado ou tentado para ver se você vai honrar com a tua palavra. Então, você tem que guardar isso. Marcos capítulo 12, verso 38, também é uma outra coisa que nós precisamos guardar. Jesus disse, ó, se guarde dos escribas, dos fariseus, que falam coisas, mas não vivem. Guarde deles. Guarde das suas ações. Guarde daquilo que eles estão fazendo, não faça isso. Ouça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Guarde deles. Porque você precisa guardar essas coisas. Se o seu coração é como está no capítulo 7 de Neemias, você precisa ter um guarda à porta. E ao mesmo tempo você tem que ter um cantor ou cantores no seu coração. Sabe por quê? O seu coração tem que louvar ao Senhor. Neemias colocou cantores para cantar diante de Israel. Você precisa colocar um cantor dentro do seu coração. Salmo 34, verso 1 diz, que em todo tempo eu te louvarei, Senhor. Continuamente estará o meu louvor na sua boca. Independente se eu passo por problemas, independente se eu estou passando por lutas, independente se as portas estão fechadas ou abertas, eu te louvo. Meu coração canta, jubila diante do Senhor. Eu tenho que adiantar porque meu tempo não me ajuda. Também você tem que ter um levita que serve. O seu coração tem que servir a Deus como um levita. Todos os dias, todas as horas. Você terá que fazer isso. Como um levita era consagrado a Deus. E 24 horas por dia, 336 dias no ano, ele teria que louvar e servir a Deus. Assim tem que ser o meu coração e o seu. Eu falei, Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você fizer isso, vai acabar as oscilações na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo coisas? Porque ora você crê, ora você não crê. Ora você está, ora você não está. É porque o seu coração estão com as portas abertas para tudo que é espírito, que entra e sai dentro de ti. E nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos estabelecer ordem dentro do nosso coração. Porque nós precisamos nos tornar um só. Se você abrir sua Bíblia em Neemias no capítulo 8, você vai ver que ele falou assim, e todo o povo se ajuntou como um só. No capítulo 4 eles estabeleceram o muro pela metade, porque no capítulo 4, verso 6, fala assim, e o muro se estabeleceu pela metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalho. No capítulo 5 e no capítulo 6, começou a ter problemas, eles ficaram aterrorizados e a obra foi parada.
Eu estou falando para a gente aqui que está me ouvindo, que está assim, Deus, por que as coisas não estão andando na minha vida? Se eu estou sendo fiel, por que as coisas não estão andando? Por que não está acontecendo? É porque você deixou entrar dentro do teu coração conflitos. Você deixou entrar dentro do teu coração pessoas ou espíritos que vão te colocar em confusão. Porque é muito fácil você ser abençoado, mas também é muito fácil você deixar de ser. É muito fácil derrubar um crente. É só colocar uma dúvida nele. Como também é muito fácil você ser abençoado. Basta você crer, falar com a boca, crer no teu coração e você já é. Aleluia. Mas quando eles se ajuntaram como um só, você vai entender o que é Deus. Você não é uma pessoa, você é 3. Que junto forma um. Você é um espírito, você é uma alma, você é uma alma e tem um corpo. E juntos formam um. Só que se esses 3 não estiverem juntos, você não consegue alcançar. Nós começamos dizendo que nós somos casa. Diga, eu sou uma casa. Então abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11. Já que você é uma casa. Lucas capítulo 11. A partir do verso 16 diz que outros tentando pediam-lhe um sinal. E o verso 17 ele diz, a Bíblia nos diz, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda casa dividida contra si mesmo nunca prosperará. Quando você lê esse texto, a gente pensa que a gente está falando de casa, família. A gente pensa que está falando casa, igreja. Mas se esquece que nós também somos uma casa. E não adianta você querer o mundo, querer mudar o mundo, nem mudar a sua igreja, nem mudar a sua família, se você ainda está em conflito, está dividido. Você não vai prosperar. Você não vai conseguir crescer. Então, se eu e você somos uma casa, escute o que Deus está te dizendo. Uma casa não pode se dividir, porque senão você não vai prosperar. Agora, Deus, eu quero que o Espírito Santo comece a revelar por que você não está prosperando. Porque, ora, o seu espírito crê, mas a sua mente não concorda com o que o seu espírito diz, e o seu corpo faz outra coisa. Ora, você até quer louvar a Deus, mas você não consegue domar a língua, então ela foge de você. Eu fiz um teste. Durante 7 vezes no dia, baseado no Salmo 119, verso 164, eu falei, 7 vezes no dia eu vou te adorar, eu vou te louvar, vou me levantar para te louvar. E eu descobri que quando eu começo simplesmente a louvar a Deus, eu começo 5 minutos até bem, louvando a Deus. E logo depois eu termino pedindo. E quando eu me apercebo, eu falo, mas não era para me pedir, era só para louvar. E aí eu começo, não, Deus, eu estou te louvando grande, excelso, maravilhoso, oh, Senhor glorioso, e de repente, Deus, mas me ajuda, me dá sabedoria. Não consigo me controlar. E isso não acontece só comigo. Acontece com você também. Você não consegue adorar a Deus apenas. Você, ao mesmo tempo que está adorando, você já está pedindo, já está com medo, já está com anseios. Você está dividido. Seu espírito quer uma coisa, mas a boca está falando outra. E as suas atitudes fazem outras coisas. Casa dividido contra si mesmo não prosperará. Deus te fez segundo a imagem e semelhança dele. Diga, Deus me fez. Segundo a imagem e a semelhança dele. Lembra que quando ele fez o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Imagem significa você ter a mesma essência, ter as mesmas propriedades, sair da mesma fonte ou ser igual. Amém ou não?
Então você sabe que é imagem. Amém? Amém. Mesma essência, mesma propriedade, sai da mesma fonte. Ser igual. Semelhança significa executar as mesmas funções. O que Deus faz, você tem que fazer também. Semelhança não é você ter o mesmo cabelo, os olhos, a boca, não. Semelhança é você fazer igual. Então Deus nos fez a imagem, semelhança dele. Abre sua Bíblia comigo lá no fim da Bíblia, 1 João, capítulo 5. Rápido, meu tempo é escasso. 1 João, capítulo 5, finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 7. Olha o que ele diz nessa palavra. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio ele era a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. O que eles falam lá acontece porque eles estão unidos. Aí você entende o que acontece também em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, quando a pessoa com um espírito mau quer construir algo para si próprio, prospera muito mais do que os crentes. Convida alguém para, vamos abrir um boteco, um bar de alterne aí, onde vai ter muita folia. Isso acontece porque eles querem ver aquilo, eles se unem, aquilo acontece, porque eles querem aquilo. Então tudo que você quer em comum acordo acontece. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra, também é ligado no céu. Se você está em concordância aqui, tem que acontecer lá. Sabendo que no céu ela se manifesta dessas coisas. O verso 8 também de João diz: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam, eles concordam como um. O Espírito diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Levanta a mão. Deus, eu quero que o Senhor testifique essa palavra no coração dos seus filhos. Segundo a tua palavra de Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica se é Deus ou não falando com você nessa manhã. O Espírito Santo testifica a você se é verdade ou mentira. A água, que é a palavra, porque nós somos lavados pela palavra, também simboliza ao batismo que nós morremos para o mundo e ressuscitamos porque somos uma nova criatura. E o sangue testifica a Satanás que ele não pode te tocar. Passou a prova para mim, verso 18 dessa mesma quarta vai vir, que sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes o próprio Deus o guarda e o maligno, diga mais alto, o maligno, diga, a partir de hoje, o maligno não me toca mais. Em nome de Jesus. Porque você é um. Glória a Deus. Escute o que eu estou dizendo, porque eu tenho que ser rápido. Deus quer que você seja da mesma forma que Ele é. Por isso que em João ele diz: olha, se aquele que me ama vai guardar meus mandamentos, minhas palavras, e eu e o meu Pai vai amá-lo, e juntos viremos e faremos nele morada. Porque você está junto. Então, quando o seu espírito quer uma coisa, a sua alma quer outra, e o seu corpo faz outra, você não consegue nada com Deus. Abra agora a sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos. Rápido, irmão. Rápido, que Deus quer te abençoar nessa manhã. Marcos capítulo 11. Vai anotando aí. E depois estude essa palavra. Porque você precisa aprender isso. E disse Jesus, verso 22. Tendes fé em Deus,
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em orando, crendo que recebeis, lhe será dado. E quando estiver orando, perdoai, e se tiver alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está no céu não irá lhe perdoar as vossas ofensas. Deixa eu dizer uma coisa bem clara. É simples você alcançar aquilo que você quer. A bênção material, bênção financeira, familiar, é simples. Basta você crer. Basta você dizer. Basta você crer no seu coração. E orando a Deus sobre aquele propósito, unanimemente, você terá aquilo. Só tem um problema. Satanás sabe que também é tão simples barrar toda essa palavra poderosa, que basta ele colocar uma dúvida no seu coração. Você não alcança nada de Deus. Você está me entendendo ou não? Se você fala que Deus vai te ajudar e você começa a se atemorizar, Deus não vai te ajudar. Se você fala que Deus vai abrir a porta, mas assim que as portas se fecham, você começa a murmurar, Deus não vai te ajudar. Eu não vou te enganar. Não vou aqui sapatear na tua frente e dizer que Deus é contigo se você está em conflito. Você precisa entender que no reino de Deus existem princípios. E princípios têm que ser estabelecidos e feitos. Amém, irmãos? Amém. Olha o que ele está dizendo. Se você tiver fé em Deus, você diz a esse monte, sai daqui, lança-te lá. E aquilo terá que acontecer. Repare que quando você passa por muitas lutas, por muitas dificuldades, você tira uma fé de onde não tem. Não é? Você tira uma fé de onde não tem e começa a buscar a Deus numa intensidade, que aquilo que você pediu acontece. Sabe o que é isso? Picos de espiritualidade. Ora você tem Deus. Ora você está lá com Deus. Ora você não está. Porque o mesmo Deus que pode salvar você na última vigília, Ele pode salvar na primeira. Se Ele pode fazer hoje, Ele podia fazer no passado. Ele continua sendo a mesma coisa. Então o problema não está nele. Está em mim e eu preciso me acertar com Ele. Acerte os seus ponteiros nessa manhã com Deus, para que Ele possa te abençoar. Pastor, mas o que está acontecendo comigo? 1 Pedro capítulo 1, verso 5 e verso 6 vai dizer que essa prova que você está passando, Deus está te esticando, sabendo que a sua prova é semelhante ao ouro, mais provado. Eu posso te dizer claramente o que está acontecendo com você. Deus está te esticando. Ele poderia ter feito ontem, mas Ele quer esticar um pouquinho mais a sua fé para ver se você ainda crê nele. Ele podia ter feito ano passado, mas Ele continua te esticando. Difícil dar glória a Deus numa palavra dessa, né? Mas é verdade. Deus está te esticando. Porque sabendo que Ele é um, e Ele te fez a imagem e semelhança dEle, Ele quer que você tenha as mesmas ações. Se você crer e não duvidar, você vai acontecer. Mas cuidado. Se no teu coração não tiver um guarda, vai entrar mágoa, rancor, ressentimentos. E aí você vai ficar magoado com alguém. E quando você fica magoado com alguém, o reino dos céus vão se fechar. E aí você não vai conseguir mover o espiritual. Por isso você tem que liberar perdão. Você tem que estar com o coração puro, guardado em Deus, para que as coisas comecem a acontecer. Ah, pastor, eu já perdoei. Então por que quando fala o nome daquela pessoa você se inflama? Ah, eu já perdoei. Perdoei então porque você ainda torce pela desgraça dele. Não estou dizendo para você, perdoar não é você estar junto da pessoa que te magoou, não. É você não se importar mais com as afrontas dela. É você não deixar mais que aquilo te atinge.
Como nós aprendemos que ódio, rancor e amargura é eu beber veneno e querer que outra pessoa morra. Ele não vai morrer. Quem vai morrer é você. E nós proclamamos solenemente que nós não bebemos mais esse cálice. Você pode dar um amém? Amém. Então, se você está com o seu coração limpo, eu vou profetizar na sua vida que as coisas irão acontecer. Agora eu quero que você, nessa linha de pensamento de não se dividir, de estar unido, unir o meu espírito, unir minha alma, unir o meu coração, ser uma casa edificada. Quando eu estou unido, eu abro minha boca, eu creio no meu coração e as coisas se manifestam. Nessa linha de pensamento, se você abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, vamos lá, que eu já estou terminando. Quando você lê essa palavra, você vai entender o que é fé. Porque o que move Deus é a fé. O que rege as leis espirituais se chama fé. E ele diz no verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a confirmação de fatos que não se veem. Mas lendo assim você não entende bulufas. Então eu vou traduzir para você. Fé é eu já possuir aquilo que eu quero sem ver. Repete comigo. Fé é eu já possuir aquilo que quero sem ver. Fé é eu já possuir o que eu quero e não sou abalado, eu simplesmente creio que aquilo vai acontecer, independente do que falam, independente do que dizem, independente do que eu vejo, eu creio e aquilo terá que acontecer. Então vou falar de outra forma para que você entenda. Fé é eu crer naquilo que conheço. Quantos aqui conhecem Deus? Não seja como a mulher samaritana no capítulo 4 que diz: onde é que nós devemos adorar a Deus? Jesus virou para ela assim: olha, você adora o que não conhece. Não seja alguém que adore aquilo que não conhece, você precisa conhecer. Fé é eu crer naquilo que eu conheço e falar daquilo que eu creio até que isso aconteça. Ninguém pode parar essa palavra. Fé é eu crer naquilo que eu conheço, falar daquilo que eu creio, até que aquilo que eu creio se manifeste na minha frente e eu desfrute disso. Pastor, traduz aí, fala para mim como se fosse muito burrinho. Então eu vou dizer: você está desempregado? Você tem que falar: eu estou empregado. Estou empregado. Deus vai me dar esse emprego, eu já estou. E eu estou vendo as portas se abrir. E você começa a falar: não, eu estou empregado. Quando você vê o emprego já chegou na sua casa. Porque você declarou. Você é aquilo que declara. Eu estou tão cansado. Cansado você ficará. Eu estou tão mal você será. As coisas não dão certo para mim, então nada dará certo para você. Porque você é aquilo que declara ser. Por isso que eu comecei esse ano dizendo: quer ser vitorioso? Tape os ouvidos para um pessimista. O pessimista só vê problema, só vê dificuldade, nada dá certo, tudo é um trambolhão de coisas, é algo. Então você tem que dizer: não, eu não sou assim, eu quero algo novo na minha vida. Para você conseguir algo novo, você precisa ser novo. Esqueça o que você tem passado e creia naquilo que você espera que aconteça. Aleluia! Fé é eu crer que aquilo que eu desejo eu já tenho. Mesmo que eu ainda não vejo, mas eu creio e eu continuo falando: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz em Deus. Porque você é aquilo que você fala ser. No verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora,
Se você vir na casa de Deus e não acreditar que é Deus que está falando com você, Ele não vai te abençoar. Se você crê mais na palavra do homem e não acredita na palavra de Deus, você não vai conseguir as coisas. Primeiro você tem que acreditar que Deus existe. E depois você tem que crer que Ele é galardoador dos que os buscam. Você está buscando a Deus, sim ou não? Levante suas mãos que eu vou profetizar. Segundo a tua palavra que diz no Salmo Senhor 27, quando o Senhor diz: quando o meu coração ouve a tua voz dizendo, buscai a minha face, o meu coração diz, a tua face eu buscarei. E também Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocar o teu nome. Nessa manhã, Senhor Pai, nós estamos buscando a tua face, crendo que o Senhor está nos abençoando, crendo que o Senhor existe e crendo que o Senhor é galardoador neste momento. Eu não sei o que eles vieram buscar, mas pela fé eu estou concedendo como profeta nessa casa, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Você já está melhorando. Agora vire sua Bíblia comigo, 2 páginas, você vai cair em Tiago no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 6 diz: quando você pedir alguma coisa para Deus, peça, porém, com fé, e não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, jogado para todo canto. Ora está aqui, ora está lá, ora está aqui, ora está lá, ora ele está fervoroso, ora ele está derrubado, ora está isso. E o verso 8 é terrível, que diz: não pense tal pessoa que irá receber alguma coisa de Deus. Tem gente aqui dentro que ainda não recebeu coisa porque é oscilante. E nessa manhã o Espírito Santo está me usando para pôr um fim nessa situação, colocar uma firmeza nos seus pés. Nunca mais você vai oscilar na fé. Quando isso acontece, você vai entender a revelação que Deus me deu em Neemias. Aí você consegue entender. Quando o povo se ajuntou como um só, é porque eles já não estavam divididos. Sabe por que a igreja aqui não prospera ainda? Não cresceu tanto? Porque há entre nós pensamentos distorcidos, divididos. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Mas eu descobri, irmãos, que eu não devo olhar para isso. Porque quem tem que estar unido tem que ser eu. Porque se eu creio que Deus abriu essa porta, que Deus vai abençoar, que Deus vai cumprir o propósito e a visão dele, quem tem que crer sou eu não devo duvidar. E você será abençoado simplesmente se eu estiver unido em mim mesmo e confiante em Deus. Agora, referente a bênçãos pessoais sua, segue a mesma lei, eu quero tanto que o meu filho se converta, eu quero tanto que a minha filha, eu quero tanto que o meu marido, eu quero tanto que o meu cachorro, que o meu periquito, que o meu papagaio sirva a Deus. Sirva você primeiro. Una-se em um só objetivo e jamais duvide disso. Chegue na presença de Deus e como fosse um. Ao chegar diante de Deus, como se fosse um, o espírito, a alma e o corpo junto, como um só, em concordância. O que você abrir a boca para pedir, acontecerá, porque você está em concordância. Quando o povo chegou um só, ele passou tempos ali, passando por umas lutas, uma atrás da outra. Mas quando o povo resolveu se unir em um só, quando Esdras subiu pela manhã, 6 horas da manhã possivelmente, e começou a ler o livro da lei, e até o meio-dia continuou lendo, o povo não se assentou. Tem dia que eu peço, irmãos, vamos ficar de pé. Se eu passar 2 minutinhos falando, tem gente já senta. Ele ficou das 6 da manhã até o meio-dia em pé. Homens, mulheres, crianças e animais, todo mundo em pé. Deus está falando. E quando ele estava apenas lendo a palavra, houve um aquebrantamento no coração deles. E um aquebrantamento tão profundo,
Tão profundo que eles começaram a chorar. Que Esdras falou assim, ei, pare com isso. Hoje não é dia de tristeza. Hoje não é dia de você estar triste. Hoje é dia de você se alegrar em Deus. Sabe por que isso? Porque é tendencioso nós cultuamos o medo. Cultuamos os nossos problemas. Você vem à casa do Senhor e fala assim, ai Deus me livra daquele problema. Ai Deus me louva. Ai Deus, mas como é que eu vou te louvar? O Senhor nem sabe a conta que eu tenho que pagar segunda-feira. Ai Deus, como é que eu vou assim? Deus me louva. Não, mas como é que eu vou te louvar? Se aquele infeliz está lá em casa me dando trabalho. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou te louvar se o dinheiro não cai na conta? E Deus está falando, me louva. Pare de cultuar o medo. Cutuca a pessoa que está falando assim, pare de cultuar o medo. Não, diga mais alto para ela. Pare de cultuar os seus medos. Diga, pare de cultuar os seus problemas. Profetize sobre a vida dele assim, pare de cultuar os seus problemas. Olha aqui para mim, você conhece essa pessoa que está ao seu lado ou não? Conhece ou não conhece? Conhece ela? Então seja ousado. Se você conhece, somente se você conhecer. Senão isso aí vai dar briga. Toca nele e fala assim, ó. Deus está falando com você, não está? Diga para ele assim, então Deus está mandando eu te dizer, pare de cultuar os seus medos. Você passa mais tempo no dia falando dos seus problemas do que falando de Deus. Você passa mais tempo no dia reclamando do que louvando a Deus. Pare de se preocupar. Deus é na sua vida. Pare de se preocupar. Você quer um avivamento na igreja? Vive o seu coração primeiro. Porque com certeza você vai vir todo domingo aqui dizendo, Deus fala comigo. Deus, eu te louvo. Deus, eu te amo. E eu quero terminar por aqui. E eu quero profetizar as mesmas coisas. Portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. O provérbio diz que se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a sua força será pequena. Você está me entendendo ou não? Provérbios 28:10 diz que se você no dia da angústia se mostra ser frouxo, a sua força será pequena. Qual é a força que eu tenho, pastor? Salmo 27, verso 1 diz, o Senhor é a minha luz. Ele não me deixa em trevas, Ele é a minha luz. O Senhor é a minha fortaleza, Ele me protege de todos os males. O Senhor é a força da minha vida. Você está dividido essa manhã ou você está unido hoje? Se você está unido hoje, está acontecendo um milagre na sua casa. Fique de pé comigo. Você terá que orar e crer nessa palavra. Referente à salvação. O que é referente à salvação? É referente a bênçãos materiais, familiares, é tudo igual. Se da mesma forma que é para se salvar, assim também é para você alcançar bênçãos. Romanos 10, 9, 10 diz que com a boca confessares e no seu coração crer que Jesus Cristo foi ressuscitado entre os mortos, já é salvo. Se você falou com a boca que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, se no teu coração você crê que Ele é Senhor, você já é salvo. Você já está salvo. Salvo do quê? Do pecado, da morte, dos problemas, das dificuldades. Você já foi salvo nessa manhã. Com a boca se fala referente à salvação e no coração se crê para alcançar. Então, para você ser próspero é a mesma coisa, para você ter trabalho é a mesma coisa, para você ter um casamento é a mesma coisa, para você ser abençoado é a mesma coisa, para Deus converter
as pessoas que estão na sua casa, é a mesma coisa. Fale com a boca, crê no coração, não duvide, aquilo será. Você crê nisso ou não? Feche seus olhos. Você tem que crer. Mas crê mesmo que hoje é um dia de mudança. Hoje não é um dia para você se lamentar. Hoje não é um dia para você ficar chorando. Hoje não é um dia para você ficar pensando em tribulações. 2012 não foi constituído o ano da crise para você. 2012 foi constituído um ano em que Deus realizará coisas na sua vida. Sua casa não é inferno, coisa nenhuma. Tua casa é um pedaço do céu. Porque se Deus habita em você, ao entrar na tua casa, o inferno se torna céu. Feche seus olhos e comece a jogar por terra tudo que impede de você estar unido. Porque você vai começar a louvar ao Senhor. E você vai dizer, eu não aceito mais eu começar a louvar e depois começar a pedir. Eu já vou crer que eu sou. E por crer que eu sou, irá acontecer. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E comece a dizer, eu te louvo, Senhor. Mas eu louvo por quê, pastor? Porque nada que acontece na sua vida é para te destruir. Diga, eu te louvo, Senhor. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu te louvo, Senhor. Porque o teu Espírito habita em mim. No dia em que eu te aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, veio habitar em mim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por eu ser morada de Deus, nessa manhã eu estou pondo fora da minha vida a tristeza, a angústia, as dúvidas. E eu me estabeleço como algo firme na tua presença, como uma coluna no seu santuário, em adoração. Em adoração eu estou. Eu quero que você por um minuto não peça nada, levante a sua mão e comece a adorar a Deus. Diga que Ele é grande, diga que Ele é excelso, que Ele é poderoso, que Ele é gigante em todas as ações, que nada pode tirar de ti a honra de louvar ao Senhor, porque Ele é grande. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Eu te louvo, não importa constante, eu adoro. Vai mexer e me condenando na base. Somente a ti. Grite comigo assim: Deus não me deu um espírito de covardia. Deus me deu um espírito de ousadia. E ousadamente eu entro agora nos átrios santos do Senhor e peço aquilo que me é devido, porque Ele está me ajudando em tempo oportuno, que se chama hoje. Levante suas mãos, porque Deus está te ajudando nessa manhã. Eu quero que rapidamente você saia do seu lugar, procure uma pessoa e fala: eu vou orar por você, mas vou orar com tanta força, com tanto empenho, que Deus vai te abençoar. Diga: eu sou tomado pelo Espírito de Deus, e esse espírito de medo seu sai agora. Eu estou dominado por Deus nesse momento, e Ele está renovando as suas forças. Procure uma pessoa aí, não fique chorado não. Procure uma pessoa, comece a orar.
Eu estou esperando você procurar alguém para orar. Eu estou procurando alguém. Diga, eu estou possuído pelo Espírito de Deus. E Ele me renova e Ele está tocando em você. Espírito de desânimo, sai agora. Espírito de pessimismo, você vai embora agora. Espírito de fraqueza, sai. Porque a palavra do Senhor diz: diga ao fraco que eu sou forte na vida dele. Seja renovado de forças, seja renovado de otimismo, seja renovado de promessas. Veja Deus mudando a sua vida, veja Deus transformando você, veja Deus transformando você. Somente a ti. Eu quero cantar um hino aqui. Somente a ti. Saudai o nome de Jesus. Deixa eu cantar ele de novo. Eu vou cantar um hino com vocês. Eu sei que nosso retro não está funcionando hoje. Mas quando nós começamos a cantar esse hino no começo do culto, Deus falou assim: é isso que eu quero. Você vai dizer: saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus. Diz: saudai o nome de Jesus. Diga mais uma vez: saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de... Não, de cantor. E o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do Eterno Deus. Declare: com glória, 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 com glória, com... É o 41, 42, cante comigo. Ó escolhida cheia do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação. Declare forte: com... Mais forte, diga: glória, 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 com glória, ó perdoa os cujo amor vem triunfar ao Deus varão conquista hoje. Diga: com... Você pode fazer melhor do que isso. Diga: glória, 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 coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou. Se ele quebrou, diga: com glória, diga: glória, glória, coro. Deixa eu ver se você cantou mesmo. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis, mais uma forte, dos reis, a quem quebrou vossos com glória, diga na lai, diga mão bebas, diga
Glória, glória, glória. Levante suas mãos e diga: ó raças, tribos, ao Rei dos Reis louvar, ao Rei dos Reis louvar. Diga se ele quebrou. A quem quebrou vossos com glória, 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 com glória, com Sharanai, com emanto, e cantore nala nasce. Sinta o Espírito de Deus se envolver. Sinta o Espírito de Deus se unir. Saiba que agora as dúvidas já foram arrancadas. Shiribion demanda lá na Xarabas. Shiribicon demanda lá na Xai. Nunca mais você se divide. Nunca mais você será atordoada. Nunca mais te chamarão desassolada, diz o Senhor. Missionário. Narai que su de bebe manto. Sinta Deus se mover, cheio. Nunca mais se chamará desamparada, diz o Senhor. Proclame algo santo na sua vida nessa manhã. Você passa tanto tempo falando tantas coisas. Tenha minutos de adoração. Diga: eu proclamo isso na minha vida. Eu declaro solenemente sobre a minha vida que isso nunca mais acontecerá. Que fraquezas nunca mais me atingirão. O Senhor é minha força. O Senhor é a luz que me ilumina. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Você não tem problemas, você tem Deus. E Ele está acima de todas as coisas. Acima dos seus problemas, acima das suas angústias. Ele é Deus. Levante os profetas nessa casa e comece a profetizar sobre esse ambiente em glória. Diga a Deus: suas palavras estão dentro do meu coração e a minha boca, a partir de agora, recita a tua palavra e ela acontecerá na minha vida. Comece a dizer palavras de Deus. Eu estou te dando ordem na instrução do Espírito Santo de Deus. Libere palavras. Isaías 41:10 que não temas porque eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Salmo 27, verso 3 diz: eu morreria e pereceria sem dúvida se eu não cresce, que viria ver nos dias aqui na terra dos viventes as bênçãos do Senhor. Salmo 41, verso 17 diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, Ele não cochila, aquele que me guarda. Bendito é o nome do Senhor. Recite palavras do Senhor. Salmo 124 diz que Ele é. Ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao teu lado, meu irmão. Ora, diga, quando você passasse por problemas, se não fosse o Senhor que estivesse ao teu lado. Recite a palavra de Neemias no capítulo 8. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. O Salmo 20 diz: uns se encurvam-se e caem, mas eu me levanto. Ei! Eu fico de pé. Levante suas mãos. Sinta a unção do Senhor sobre a sua vida. A olho fresco vertendo aqui nessa manhã.
Não seja mais um odre velho, seja um odre novo, para que o vinho novo venha sobre a sua vida. Você vai ver coisas maravilhosas acontecer, porque você está mudando. Diga o que é concordado na terra, é concordado no céu. O que eu digo na terra, é estabelecido no céu. Se você precisa de uma bênção, sem hipocrisia, nesses dias, algo tem que acontecer, tem que mudar. Tem que realmente acontecer na tua casa, na sua família, ou financeira, ou espiritual. Procure rapidamente uma pessoa, uma só. Vire para ele e fale assim: olhe por mim, que eu vou orar por você. E o que for concordado aqui nesse culto agora, está sendo concordado no céu. Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão concordando. O que nós falamos aqui agora, nesse exato momento, e selamos com um amém, Deus irá fazer. Comece a orar com essa pessoa. Estou esperando você orar. Procure alguém, comece a orar. Fala assim: não, eu estou orando. E vai acontecer. Comece a orar, que eu vou profetizar algo na sua vida. Meu Deus, vem cumprir as suas promessas e manda chuva de bênção sobre nós. Meu Deus, vem cumprir as suas promessas e manda chuvas de bênção sobre nós. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover.